Eu creio que uma nova porção será derramada sobre as pérolas nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, apresento o Senhor diante de Ti, Senhor, a pastora Cíntia. Senhor, que o Senhor possa usar ela, Senhor, como o Senhor já usa, de maneira profunda, com unção, com graça, Senhor, com sabedoria. Pai, que a Tua palavra nessa noite encontre endereço em nosso coração, que ela venha crescer, que ela venha brotar, que ela venha, Senhor, dar frutos. Senhor, frutos que permaneçam, frutos, Senhor, que agradam, meu Deus, ao Teu nome. Usa a Tua filha nessa noite, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém? Graça e paz, igreja, amém? Fica à vontade, eu estou bem à vontade, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Cíntia, nós viemos da Flórida, eu e aquelas lindas meninas ali que vieram me acompanhar. Eu quero honrar a vida delas por estarem aqui comigo. E eu sou esposa do pastor Arley, nós temos uma igreja lá também, nós, não, a igreja de Jesus, né? Chama Church Family of God. Então, eu quero estender um convite a vocês, para vocês nos visitarem também. Junto com a pastora Daiane e o pastor Paulo, e vão lá na Flórida passear, mais um pouquinho de calor. Amém? Muito obrigada, pastora Daiane, pelo convite. Eu me sinto honrada de estar aqui, o pastor Paulo. Obrigada pela confiança, né, de dar o púlpito para alguém. Mas eu creio que o Senhor já preparou algo para nós. Ele vai fazer, porque a palavra dele é viva e eficaz. A palavra dele nunca volta vazia. Amém? Ele é Deus poderoso. Ele é Deus de promessa. Ele é Deus que nunca mudou. A palavra dele diz que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu não sei como vocês chegaram aqui, mas eu quero saber se vocês vieram nessa casa. É porque vocês não estão satisfeitos ainda com o que vocês já receberam. Porque vocês sabem que Ele tem mais para a vida de vocês. Porque nós sempre temos algo a melhorar em nossa vida. Porque Ele sempre quer trabalhar conosco, amém? Porque nós desejamos estar no centro da vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Então eu quero saber se você está preparado, preparada para o que o Senhor vai fazer neste lugar. Se você crê que a palavra dele é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, então você vai sair daqui como sal da terra, como a luz do mundo. Amém? Ele diz que nós somos luz do mundo aqui nesse lugar. Então eu e você estamos neste lugar para falar dele, para fazer o ídolo, para pensar sobre ele, para honrar o nome dele, exaltar o nome dele. Então eu estou feliz de estar nessa casa, conhecendo mais um povo dele. A família de Deus é uma só. Deus é um só. Amém? Então não é só mais uma parte da família que eu estou conhecendo. Muito obrigada, pastora Daiane, pelo carinho, por tudo que nós conhecemos o Dallas ontem mais ou menos, né? Então nós estamos muito felizes de estar neste lugar. Mas agora nós vamos esperar para o que Deus tem que fazer com a nossa vida. Olha, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E literalmente agora, como você louvou o Senhor aqui, a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Amém? Se você crê que Ele habita no meio dos louvores, Ele já está na casa. Quando você adentrou na casa, o Espírito Santo entrou com você. Amém? E onde o Espírito Santo está, a liberdade. Então, quando eu estava vindo aqui, o pastor falou assim: fique à vontade, pastora. Eu vou confessar, eu estava de salto, calcei o tênis. Falei, não, eu quero que o Senhor faça o que o Senhor tiver de fazer. Amém? Que Ele cresça e que eu diminua. Feche os teus olhos. Pai, eu te adoro, Deus. Grande é o Senhor, soberano é o Senhor, justo é o Senhor, verdadeiro é o Senhor. Eu te peço mais uma vez, tem misericórdia da minha vida, Deus. Que não seja eu a partir de agora, mas que seja o Senhor através de mim. Eu não sou do coração dos teus filhos, eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor sabe de que todos precisam. E eu sei do teu cuidado para cada um de nós. Por isso eu te peço, Senhor, faça tudo conforme o Senhor planejou. Que eu não atrapalhe em nada, Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas que teu nome seja glorificado mais uma vez nessa casa. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, igreja? Então vamos lá, a palavra do Senhor. Eu quero que vocês abram um livro de 2 Reis. E eu quero falar sobre jorrando no vale. Amém? Eu quero falar sobre jorrar em meio covas.
jorrar em meio covas. Quando fala cova, todo mundo tem medo, porque fica, meu Deus, é morte. Amém? Mas nós vamos jorrar onde Ele falar para jorrar. E é o que eu vim ministrar na vida de vocês. 2 Reis, o capítulo 3, por favor. É um texto um pouco grande, mas eu gostaria de ler com vocês. Amém? Mesa rei da 3:4. Mesa rei dos Moabitas era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu da Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei. Sou como você é. O meu povo é como o seu povo. E os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor: façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor: vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que água vinha descendo dos lados de Edom e a terra se encheu de água. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Podem sentar. Quando a pastora me chamou para ministrar, eu fiquei pensando no nome desse evento que ela escolheu: pérolas. Vocês já devem ter ouvido falar como que é feita uma pérola. Na verdade, ela acontece porque ou alguma areia, ou alguma pedra, ou até algum animal entra dentro da ostra para poder reproduzir, e ela, insatisfeita, segura aquilo lá e tenta adaptar aquilo que entrou dentro dela. E na hora que ela está fazendo toda essa transformação, ela cobre o objeto de madrepérola. Sabe quantos anos são para uma pérola sair prontinha? 3 anos ela fica em maturação. Então eu fiquei pensando, pérola, o valor de uma pérola, para ser transformada,
como ela era antes, até chegar dentro daquela ostra e ela transformar em algo de valor. Só pode ser o Senhor na nossa vida. Só pode ser a palavra de Deus fazendo verdade em nós. Só pode ser essa palavra que transforma, que liberta, que cura. Amém? Só pode ser essa palavra. E esse texto nos diz, quando eu comecei com vocês, quem era Jorão? Era o filho de Jezabel com Acabe. E a Bíblia está falando que quando Acabe morreu, Jorão foi reinar no nome dele. Quem era Jezabel? A que trouxe para o povo de Deus Baal. Então ela idolatrava Baal. E o povo de Israel começou a fazer a mesma coisa. Porque Acabe e Jezabel começaram a servir Baal. Então o povo de Israel começou a se perder. O povo de Israel começou a idolatrar. O povo de Israel já não seguia Deus como Deus falava. Então de repente, quando isso aconteceu, que Acabe morreu, Moabe, que dava uma oferta para o reinado de Acabe, dos moabitas, ele parou de dar. E naquela hora o reino começou a entrar em crise. A Bíblia diz que começou a ter uma crise. E só que Moabe não só parou de dar, mas como ele se levantou contra. Então Jorão juntou mais 2 reis e falou: vamos, vocês são comigo? Vamos comigo. Vamos comigo até contra a Moabe. Vamos contra os moabitas. E eles aceitaram ir. E começaram a falar, porque teu povo é meu povo, teus cavalos são os meus cavalos, né? Mas não falou, teu Deus é o meu Deus. Porque eles já estavam corrompidos. O coração já estava distante de Deus. A desobediência já estava lá. Então, de repente, quando nós estamos sendo transformados, nós necessitamos de fazer o que esses homens tiveram que fazer. Enfrentar de perto o que apareceu na nossa frente, mas nós precisamos de estratégia em tudo na nossa vida. Nós precisamos de estratégia para criar os nossos filhos. Nós precisamos de estratégia no nosso ministério. Nós precisamos de estratégia em nossa casa, com o nosso casamento. Em tudo na nossa vida nós precisamos de uma direção. Aquele povo antes tinha a direção de Deus, mas eles escolheram servir Baal. Então chegou a hora que o cerco apertou para o povo de Israel. E a Bíblia nos diz que quando eles ajuntaram, aí quando já estava um tempo no meio lá para encontrar os moabitas, acabou a água. Eles já não tinham nada. E eles pensaram, vão morrer os cavalos, os cavaleiros, vão morrer todo mundo aqui. Porque nós não temos nem o que beber. Nós não vamos prosseguir. Então os moabitas vão nos encontrar e acabar com a gente de vez. Mas um deles falou assim: será que não tem um profeta no meio aqui por perto que possa falar algo com a gente? Ué, mas Jorão não servia Baal? Agora ele quer ir atrás de um profeta? E a Bíblia diz que quando eles buscaram Eliseu, que Eliseu deixou bem claro: o que tenho eu a ver contigo? O que Eliseu queria dizer é: vocês não escolheram servir Baal? Vocês não escolheram obedecer, idolatrar? Vocês não escolheram viver o que eles tinham para vocês e perderam a direção de Deus? Vocês não escolheram sair do centro da vontade de Deus? Mas a Bíblia diz que por causa de um, Eliseu falou: por causa dele, de Josafá eu vou fazer. E a primeira coisa que ele pediu foi um músico. Eu acabei de falar com vocês que Deus habita no meio. Então, enquanto está sendo entoado louvores aqui, deixa eu te falar, Deus está na casa passeando, trabalhando comigo e com você. Eu não sei se você crê ou não, mas quando começa a adorar o Senhor, a adoração é para Ele. Então, Ele que recebe a adoração. Não é para mim e para você que essas meninas entoaram louvor. É para o grande eu sou. É para aquele que mudou a sua história. É para aquele que tirou do lamaçal de pecados e te transportou para a maravilhosa luz do seu amor. Aí ele pediu um músico. E a Bíblia diz que eles trouxeram. E quando esse músico começou a tocar, o Espírito do Senhor teve sobre Eliseu. E a ordem foi:
vá até o vale. Quando nós falamos vale, igreja, a gente já fala, tá difícil. Se falar ciclano tá no vale, pode saber que o trem tá feio, tá quase cavando mesmo uma cova para cair. Não é assim? Quando a gente fala, eu passei por um vale, você pode saber que foi só a graça. Então ele falou assim, vá para o vale, onde vocês estavam, que não tinha água, cava covas. Mas cava covas e mais covas. E ele falou assim, ele vai fazer descer a água. Ele vai encher as covas. Deixa eu falar algo para você. E ele diz assim ainda. Ele não só vai dar água, como ele ainda vai vencer a peleja por vocês. Ele não só dá o que você pede, mas ele ainda te surpreende pelejando para você a tua batalha. Porque para ele não tem batalha perdida. E ele é um pai que cuida. Ele não despreza nenhum dos seus. Ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho do seu ventre, ele todavia não se esqueceria de mim e de você. A Bíblia diz que ele tem gravado na palma das mãos o meu nome e o teu. Eu não sei como você se sente, mas eu me sinto muito amada. Uma privilegiada. Um pai que cuida. E a Bíblia diz que ainda ele ia matar a sede deles. Ia vencer a batalha para eles. Até os moabitas eu vou entregar nas mãos de vocês. Porque quando ele faz perfeito. A Bíblia diz que as obras das mãos de Deus são tremendas, são maravilhosas. Mas deixa eu falar algo para você. O que nos impede de viver isso? E a Bíblia diz que nós somos como árvores, não é isso? Plantadas. Não é assim? Quando uma árvore é plantada, a primeira coisa que é jogado na terra é o quê? É o quê, gente? Uma semente, certo? Mas para essa árvore crescer, ela precisa de quê? Raízes. Ela precisa se aprofundar. Ela precisa ter raízes. E essas raízes, elas trazem alimento, água e nutriente para que a planta cresça. Quando a semente cai na terra, você pode ver o fruto? Hã? Nós não conseguimos ver o fruto. Nós nem sabemos quanto que ela vai crescer. Quando a semente cai na terra, a raiz, você vê a raiz? Não, ela está para baixo. Ela só está fortalecendo. Então, quando a árvore cresce, é que você vai experimentar do fruto dessa árvore. E saber o quão frondosa e forte que ela é. Então, deixa eu falar algo para você. O Jorão era um homem que aprendeu, as raízes que ele tinha era de idolatria, a Baal. Quem ele servia era outros deuses. Então ele veio até esse dia que ele precisou do Rei da Glória. Então tudo que ele aprendeu desde a infância dele foi idolatrar. Porque os pais dele, foi o legado que os pais dele deixaram para ele. Até o dia que ele precisou do Deus de Israel. Tem muitas coisas na nossa vida que nós trazemos para a fase adulta, porque foram enraizadas quando crianças. Nós podemos enraizar em coisas boas e ruins. A nossa raiz pode dar frutos bons e ruins. Verdade ou não? O que você recebeu quando criança, o que você viveu na sua mocidade, você pode estar dando fruto disso até hoje, se você não cuidou com a palavra de Deus. Se você não permitiu que essa palavra transformasse a tua vida. Quando nós pensamos, se você pensar na tua vida assim, mas pastora, você não sabe nada sobre a minha vida. Você não sabe o que eu vivi quando eu era criança. Você não sabe o que já escutei. O que minha mãe já falou, meu pai já falou, minha professora falou. Você não sabe quantas coisas eu já vivi para chegar até aqui. Quando eu falei com vocês que a pérola, quando ela, antes dela ser formada, a ostra, ela adapta aquele objeto como uma forma de defesa. E muitas vezes no que nós somos enraizados,
é o que nós usamos como forma de defesa e não crescemos mediante a palavra do Senhor. Muitas vezes a nossa dor é a raiz mais forte do que Deus pode fazer e usar a tua vida. Talvez a raiz que você mais leva consigo, que você não gosta de falar, é a raiz que tem guiado a tua vida e você não tem percebido isso. Às vezes você se pega falando: por que eu não vou para frente? Por que todo mundo prospera e eu não saio do lugar? Por que a minha casa, por que os meus filhos, por que o meu casamento não dá certo? Qual é a raiz que você ainda tem nutrido ela? Qual é a raiz que você tem nutrido dentro da sua casa? Qual é o fruto que tem dado? Pode a árvore boa dar fruto mau? A Bíblia diz que não pode. Pode uma árvore má dar fruto bom? A Bíblia diz que não pode. Mas nós somos seres humanos e nós vamos trazendo bagagens para onde quer que nós vamos. Então nós somos tratados conforme e tratamos conforme fomos tratados. Mas a Bíblia nos chama a atenção quando esses 3 homens reuniram e disseram: só pode ser que alguém vai falar conosco. E um trouxe à memória um profeta de Deus. Quando eu estou falando com vocês de raízes, eles tiveram que cavar no vale. Vocês acham que ele não questionou? O que nós vamos cavar no vale? Não tem água. Nós vamos fazer covas e covas para quem? Eles podiam imaginar. É para quando a gente morrer e jogando quem ir morrendo? Quem for morrendo vai jogando na cova. Vai lançando na cova quem está morto. Para que tanta cova? E ele disse: cava covas e mais covas. Foi a ordem de Deus para eles. E assim sou eu e você. No vale nós temos que cavar, fazer jorrar. No vale nós temos que fazer jorrar. Nós temos que fazer jorrar dentro da nossa casa, mesmo que nós não temos força. Nós temos que fazer jorrar dentro do nosso casamento, mesmo que nós não temos força. Mas o que eu quero dizer para você, que ainda que você trouxe uma raiz que não foi tratada desde a infância, você ainda tem a oportunidade de fazer como esses 3 homens fizeram. Busca aquele que pode mudar a tua história. Muda aquele que é Deus sobre a tua vida. Muda aquele que transforma a maldição em bênção. Muda aquele que despedaça. Busca aquele que despedaça o jugo. Eles não quiseram saber na hora do aperto se eles eram idólatras de Baal. Ele não quer saber de quem ele era filho. Se que foi Jezabel que mandou matar Elias. Eles não quiseram saber. Na hora do aperto, só um podia livrá-los. Assim sou eu e você. Assim sou eu e você. Não importa o que nós já passamos. Não importa por onde nós passamos. Importa é que eu tenho que jorrar nessa casa. Importa é que eu tenho que jorrar no meu ministério. Importa é que eu tenho que jorrar para os meus filhos. Importa é que eu tenho que jorrar onde eu estiver. Onde eu pisar a planta dos pés, eu tenho que cavar e a água tem que sair, igreja. Mas às vezes nós não queremos. Você sabe o segredo? Eliseu deu a ordem. Deus deu a ordem através de Eliseu. Mas Eliseu fez alguma coisa por eles? Eliseu foi lá, pegou a pá e mandou cavar? Cavou para eles? Quem teve que fazer? Foram eles que tiveram que cavar. O profeta foi usado por Deus. Mas quem teve que colocar a mão no arado e fazer foram eles. E às vezes nós não queremos sair da zona de conforto. Nós não queremos sair de onde nós estamos. Nós não queremos mexer em áreas que nós não gostamos de trazer à memória. Mas tem como você jorrar um fruto bom se você não tratar o que te machuca até hoje. Tem como você dar um fruto, jorrar rios de água viva, se você não tratar o que te machuca até hoje. Não tem como, igreja. Não tem como. Não adianta. Quando eles louvaram aqui da mulher samaritana, quando ela encontrou com Jesus, a Bíblia diz que ele pediu ela: dá-me de beber. Os samaritanos não falavam com os judeus, não podiam falar. E ele vai e atreve a falar com ela: dá-me de beber.
E ela fala assim: como me pedes de beber? A frase que ele usa com ela é: se você beber da água que eu tenho, você jamais terá sede. Você sabe o que ele estava falando para ela? Se você crê, eu mudo a tua história. Pela tua fé, você é transformada. Pela tua fé, ainda que você entrou dentro de uma ostra, ainda que você foi moído, apertado, com dor, ei, você sai de lá uma pérola. Se você crê que Ele pode mudar a tua história. Não importa como você entrou na ostra, importa como você vai sair dela. É uma palavra profética sobre a vida de vocês, pérola. É isso que nós somos para Deus. Ele está falando para mim, do jeito que você está. Não importa como você chegou na minha casa. Importa o que eu vou fazer com você na minha casa. Importa o que eu vou fazer com a tua vida. Quando você me clama, creia e verás a minha glória. Porque Ele é fiel para fazer. O que é Deus? Que tem qual é a raiz que eu ainda nutro e não me deixa me mover? O que é? Que dor é essa que eu insisto em guardar dentro de mim e não me deixa fluir na tua casa? Não me deixa ser constante na tua casa. Não me deixa, Senhor, ser constante na minha vida. Nada que eu pego vai adiante. Nada que eu falo parece que tem verdade. Qual é a raiz que você alimenta? Quando eles foram cavar, eles tiveram que mover do lugar e fazer a cova. Deus não vai fazer para você. Ele está falando para você: saia do teu lugar, enfrenta a situação. Eu sou contigo. Ao deitar e ao levantar, mova do lugar. Onde você está enraizado, esse é o fruto que você está dando. Se você está enraizado em amargura, você dá fruto de amargura. Se você está enraizado no medo, seu fruto é de medo. Se você está enraizado com frieza, seu fruto é de frieza. Você acha tudo normal. Servir Jesus é de qualquer jeito, é banalidade. Não, é diferente. É diferente, é colocar a mão no arado e não olhar para trás. É saber que Ele tem o controle de todas as coisas. É crer na direção dEle sobre a tua vida. Deus, eu não tenho trabalho, mas o Senhor é provedor. Deus, eu não tenho trabalho, mas o Senhor é Deus que abre porta que ninguém pode fechar. Ei Deus, eu não consigo firmar na tua casa, mas se o Senhor operar em mim, eu quero dar fruto na tua casa. Mas a distância entre Deus fazer e você receber, quem faz, quem encurta ela é você. Quem encurta a distância entre Deus e você é você. Ele continua sentado no trono. Ele continua na direção de tudo. Ele continua no controle. Ei, você acha mesmo? Quando Jacó lutou com um anjo, você acha que Deus queria ganhar de Jacó? Ele queria ver Jacó ganhando. Ele tinha prazer de ver Jacó ganhando. E Jacó falou com ele assim: você não sai daqui, eu não vou sair, eu não te largo, até que o Senhor me abençoe. Doa o que doer, faça o que preciso for, mas eu não saio sem a minha bênção. É para quem quer. É para quem está disposto a viver o novo, nascer de novo. E viver Cristo é nascer de novo. Não vem com os velhos frutos e querer que Jesus vai participar. Ele diz que nascer de novo, ei, é do Espírito. Deus, eu era bem assim mesmo, mas eu não quero mais. Eu era idólatra mesmo. Eu fui apertado dentro de uma ostra, e já que eu estou lá dentro, eu não saio da ostra até que eu me torne uma pérola, algo de valor no teu reino. Eu sou filho do Senhor, eu sou filha do Senhor. Eu não saio daqui até que o Senhor me dê a bênção. E aqueles homens, eles não ficaram preocupados com o que Eliseu falou com eles: que tenho eu contigo? Quem sabe o que quer,
não preocupa com quem está do lado e os comentários. Quem sabe o que quer, olha para o alto de onde vem o socorro e diz: eu estou aqui para receber a bênção. O Senhor está certo, não importa o que você vai falar, mas eu sei que Deus, que é sobre a tua vida, pode fazer por nós. E foi o que aconteceu. Eliseu falou: se não fosse Josafá, eu não fazia. Mas quando Deus tem propósito, e quando Deus chama, e quando Deus escolhe, não é se o homem quer ou não, Ele é Deus, Ele não vai deixar de fazer, Ele não quebra princípio por causa de mim e de você. A palavra dEle está acima do nome dEle, a palavra dEle é Ele falando comigo e com você. Então vai se cumprir, vai se cumprir. E a Bíblia diz que quando aqueles homens cavavam, quando foi no outro dia, começou a descer água pelas montanhas. Deixa eu falar o segredo da cova. Se não cavasse cova, a água passava por onde? Direto. Como é que eles iam pegar água? A água ia descer do morro direto. Mas as covas abertas faziam com que as águas entrassem e ficassem lá. Então eles tinham água, não só por um dia, nem só por um momento. Eram covas cheias de água. E a Bíblia diz ainda que quando os moabitas, quando continua o capítulo, viu aquele tanto de água descer, você sabe o que eles pensaram? É sangue. Você sabe o que aconteceu? Eles brigaram entre si. E olha lá o sangue caindo sobre eles lá, deles lá. Ó. Eles acharam que os três reinos unidos, os três reis unidos, tinham brigado entre si, e não era água que descia, era sangue. Aí o que eles resolveram fazer? Deus fez uma promessa, não fez? Além de jorrar água, o que ele falou que ia fazer? Que ia dar vitória para eles, ia vencer os moabitas. Então quando eles viram achando que era sangue que estava descendo, eles caíram na besteira de ir no território de Israel. E quem estava lá armado para eles, pegaram eles de surpresa. Os três reinos. Porque é assim que Deus faz. Deus confunde o inimigo. Deus confunde os que pensam que sabem. Deus confunde aqueles que acham que tem alguma coisa. Não, deixa eu falar algo para você. Eu quero te convidar nessa noite a ser uma raiz que dá fruto. Está na minha hora, né, pastora? Uma raiz que dá fruto bom. Eu quero ser uma árvore que dá fruto bom dentro da minha casa. Eu quero fazer diferente no meu trabalho. A minha linguagem tem que mudar. O meu jeito de falar tem que mudar. O jeito de eu tratar os meus filhos tem que mudar. A pergunta é: Deus está nisso ou não? Senhor, pode eu entrar na tua casa e dar ordem na tua casa? A casa aqui é de quem, igreja? É dele. Quem dá a direção para o anjo da igreja é Ele. Mas às vezes eu e você queremos sentar no banco e ajeitar jeito para todo mundo e falar como fazer. Igreja, a direção vem dEle. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Se tem alguém disposto nessa casa a colocar a mão no arado, não olhar para trás e ver jorrar no meio do vale, fique de pé. Faz jorrar na tua casa. Está no vale, faz jorrar. Comece a dizer para Ele: Deus, eu estou vendo jorrar água pela fé. Eu estou vendo os meus filhos na tua casa. Eu estou vendo o meu casamento transformado. Eu estou vendo a minha vida restituída. Eu posso ver o trabalhar do Senhor. Eu quero te convidar aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero chamar as pérolas que não tem medo de ser transformadas. Eu quero convidar as pérolas que estão dispostas a viver o sobrenatural de Deus, a clamar por Ele e fazer onde é que Ele mandar, onde Ele fala cava, cova. Vamos embora ver se você crê em mim. Me obedece e ver a minha palavra se cumprir na tua vida. Eu quero convidar as pérolas aqui na frente. Para você que crê nessa palavra,
Que Deus está te convidando a dar fruto e fruto que permaneça. Os levitas podem começar a ministrar. Eu quero que você apresente a tua vida ao Senhor. Feche os teus olhos, igreja. Ele é poderoso para fazer na tua vida. Teve alguém que saiu de casa e disse assim: eu estou indo naquela casa, mas eu nem queria ir. Mas fale comigo, Senhor. Fale comigo, o Senhor sabe do que eu preciso. Eu já estou quase desistindo. Eu já não tenho força mais. Eu já estou cansada de ser machucada. Eu já falei tantas vezes com o Senhor, mas parece que o Senhor não me escutou. Se você crê que Ele está na casa, comece a entregar para Ele. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor tem o controle. Parece que eu estou em meio a um vale que não tem água, não tem nada, não tem alimento. Parece que eu vou morrer. Parece que tudo que eu faço, Senhor, dá errado. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você precisa. Ele é Deus para mudar a tua história. Ele está falando para você: cava e eu vou mandar água. Cava e eu vou mandar água. Ainda vou vencer a peleja por você. Eu entro na tua casa. Eu quebro o coração de pedra. Eu sou Deus para mudar o coração dele. Eu sou Deus para trazer ele para minha casa. É para quem crê. Senhor, tudo que eu preciso, que o Senhor opere em minha vida. O que será de mim se o Senhor não agir? Os meninos ministram nas pessoas. Se você crê que Ele é contigo, que Ele é Deus para mudar a tua história, que Ele não mudou, que Ele te chamou nessa casa aqui hoje, porque Ele tem compromisso com a tua vida. Só Ele sabe do que você precisa. Só Ele sabe do que você precisa. Deus, eu estou no vale, quero jorrar. Deus, eu estou no vale, mas eu quero dar frutos. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas. Esse é o teu Deus. Comece a declarar com a tua boca: o Senhor pode fazer na minha vida. O Senhor pode tirar esse vale da minha vida. O Senhor pode me fazer florescer. O Senhor é Deus. Restaura os corações. Tu és a resposta. Deus é Deus que quebra o jugo. Ele é Deus que despedaça grilhões. Ele é Deus que faz novas todas as coisas. Ele é Deus, igreja. Esse é quem tu és. Meu Deus de milagres, Deus de promessas. Só para finalizar, eu não sei o tanto que machucaram você. Talvez você já entrou nessa casa e nunca teve vontade de fazer nada, porque você falou: já fui tão machucada. Eu já desiludi tanto com a igreja. Eu tenho medo de sofrer. Eu tenho medo de confiar. Eu tenho medo de contar para os pastores a minha história.
Deixa eu falar algo. Se você não pedir ajuda, você não vai frutificar. Você vai continuar nutrindo essas raízes que tanto te machuca. Os homens que adoravam, o homem que filho de quem adorava outro Deus, teve que buscar o homem de Deus para ter a palavra final sobre a vida deles. Deixa eu falar algo para você. Diga para você mesmo hoje. Diga forte, eu sou uma pérola. Já entrei dentro de uma ostra. Já fui muito machucada. Mas até aqui me ajudou o Senhor. Eu estou de pé. Há fôlego de vida em mim. Então o plano de Deus continua na tua vida. Ele não desistiu da tua história. Então creia, igreja, aplauda Ele nessa noite. Deixa Deus usar a tua vida. Faz jorrar em meio vale. Faz jorrar